A máquina mais importante que a gente tem disponível pra gente não é um celular, não é um computador de última geração. É o nosso corpo. E muitas vezes a gente não se dá conta de como o corpo ele é impressionante. Ele é capaz de produzir diferentes emoções, interpretar situações diferentes, pensar soluções de problemas, entre outras proezas que o nosso corpo é capaz de fazer. Mas ao mesmo tempo, o nosso corpo, se deixar ele no automático, ele domina a gente. Eu tava lembrando aqui de uma situação que aconteceu comigo, que eu tinha proposto um horário para acordar todo dia e começar a fazer minhas tarefas, né? Começar a fazer minhas obrigações diárias. Só que depois de um tempo, eu lembro que eu peguei um hábito muito ruim de, depois de acordar, fazer algumas tarefas básicas e voltar pra cama. E eu fiz isso um dia, achei que não ia ter problema, mas eu percebi que peguei um hábito de todo dia estar fazendo esse tipo de coisa. E parece que o corpo começou a pedir aquilo automaticamente sem eu perceber. Até que um dia eu parei pra refletir, peraí, por que eu tô fazendo isso? Se eu tinha me proposto a levantar todo dia um horário e não voltar mais pra cama. Mas o corpo no automático já estava programado para fazer aquilo. E eu percebi que em muitas outras coisas também. Por exemplo, se eu comer um doce ao meio-dia depois do almoço hoje, amanhã provavelmente o meu corpo vai pedir de novo para comer um doce naquele horário. E se tiver o doce disponível, muito provavelmente eu vou fazer o desejo do meu corpo e instalar um hábito. Porque o estímulo é muito forte. E eu vejo que, como que é louco, né? A gente sempre tem a sensação que a gente está no controle da nossa vida, mas se parar para pensar, muitas vezes a gente é governado pelos nossos próprios desejos e instintos, né? O nosso próprio corpo começa a dominar nossos hábitos, começa a dominar nossa rotina. Todo dia você vai e faz tal coisa. Então amanhã o seu cérebro, o seu corpo, para poupar esforço, ele vai automaticamente te colocar naquele negócio mais fácil. Isso pode ser usado para o bem e para o mal. Se você pegar um hábito de leitura todo dia no mesmo horário, provavelmente vai ser muito mais fácil você ler. Mas eu estou dizendo os hábitos ruins. O nosso corpo ele se adapta muitas vezes ao estímulo que é mais forte, que vai fazer ele poupar energia. Então eu vejo que, por exemplo, se você acostumar o seu corpo a todo dia acordar depois das 10 horas da manhã, se você pode fazer isso, o seu corpo ele vai pedir isso todo dia, mesmo você tendo que acordar às 8. Entendeu? Porque você acostumou e o cérebro, como quer poupar energia e não gastá-la, ele não vai fazer um esforço para você acordar. Então, o que a gente tem que fazer? Muitas vezes a gente tem que tomar as rédeas do nosso corpo e a gente esquece disso. Às vezes a gente deixa tão no automático o nosso corpo e às vezes a gente está sendo dominado por uma rotina que não é a que a gente precisa ter. Muitas vezes eu fiquei sabendo de um estudo que o nosso corpo, quando a gente pensa que a gente está no nosso limite, na verdade a gente não chegou nem perto de chegar no limite do nosso corpo. O nosso corpo tem muito mais do que aquilo para dar. Às vezes a gente está pensando que a gente está morrendo de fome e o nosso corpo ainda tem 3 dias de reserva de energia. Só que ele está querendo se preservar ao máximo. Então ele coloca um limite pra gente e começa a jogar os sintomas. Então, se a gente não tomar as rédeas do nosso corpo muitas vezes, a gente é dominado por ele. E eu lembro que na Bíblia, às vezes a gente não leva a sério, mas é muito ensinado treinos pra gente conseguir controlar o nosso corpo. O que é o jejum? Se não é um ritual de autocontrole. Independente de você ser religioso ou não. Mas o jejum que a Bíblia ensina simplesmente é um enfraquecimento da nossa própria carne, do nosso próprio desejo, do domínio do nosso corpo, pra gente colocar um propósito. Peraí, eu vou estar com fome, vou estar com sede, mas eu não vou ceder aos desejos do meu corpo. Vou me consagrar espiritualmente para mim conseguir vencer a minha própria carne. Eu vejo que o jejum é muito nesse sentido. E se a gente pegar sabedorias milenares, a gente consegue ir longe. Porque se você for dominado pelo seu corpo, você simplesmente é um escravo de si mesmo, né? E não tá percebendo. Porque, por exemplo, todo vício ele vem de um domínio, de uma rotina. Você vê que, vamos supor que você seja viciado em pornografia ou seja viciado em cigarro ou bebida. Você já tentou parar, só que por que você não para? Porque o corpo, ele tá tão acostumado com aquele estímulo que ele pede muito daquele prazer. Ele tá acostumado a ter aquele prazer, então ele vai buscar aquele prazer a todo momento. Então, só do corpo pensar que ele vai ficar longe daquele prazer, o corpo começa a ter abstinência. E por isso que é muito difícil a gente se livrar depois de adquirir um vício. Por isso que a gente tem que ir aos poucos e treinando o nosso corpo a ficar longe de hiperestímulos. Eu mesmo sou muito viciadinho em celular, gosto muito de rolar a tela,
mas eu vou tentar ao máximo ficar longe dos celulares nos momentos que eu não preciso estar com ele na mão. A gente tem que ir treinando nosso corpo pra gente dominar a nossa rotina. Eu vejo que é muito importante a gente dominar o nosso tempo, dominar aquilo que a gente tem que fazer. Às vezes a gente tem que sentar a bunda na cadeira e estudar uma matéria, ou ler um livro, ou ler um conteúdo, ou trabalhar mais. O corpo ele sempre vai pedir um prazer imediato, vai pedir pra gente fazer um negócio rapidinho, meia boca, em vez de sentar ali e ficar pensando soluções para os nossos problemas. Mas tem que ser um esforço ativo a mudança do nosso hábito, a mudança da nossa rotina. O nosso corpo ele nunca obedece à parte racional, ele sempre vai na parte carnal, que é poupar energia, e muitas vezes não é o que a gente precisa. A gente precisa ativamente controlar. Peraí, aqui eu vou dominar. O corpo tá pedindo pra parar, mas eu vou continuar fazendo isso daqui. Aí o seu corpo automaticamente vai mostrando que vai ficar menos hiperestimulado, vai ficar menos preguiçoso. E aí você vai estar no domínio das coisas. Você acha que, por exemplo, tem esses vídeos pra me fazer pro YouTube. Tem dia que a gente não tem vontade de fazer. Se a gente ceder essa vontade, a gente fica um mês com o canal parado, como eu já fiquei. E muitos outros criadores de conteúdo também já ficaram. Mas quando a gente pegar e falar assim, não, dependente da minha vontade, eu tenho que trazer um conteúdo pro pessoal, eu tenho que trazer algo que venha valer a pena aqui no YouTube, é o meu compromisso. Aí você vai lá e grava, mesmo sem vontade, mesmo que for no horário difícil, mas você vai lá e faz seu compromisso. E é isso que você tem que fazer. Se quer chegar longe, quer ter alguma coisa, você tem que mostrar pro seu corpo quem é que tá dominando. Não tô com vontade de fazer, vou fazer. Meu compromisso é fazer e vou fazer, eu que tô no domínio aqui. E aí as coisas vão andar. Agora, se você deixar o seu corpo dominar, ele vai dominar. Até depois de você ter um bom hábito, fica difícil você manter isso por muito tempo. Você vê que é muito difícil convencer alguém que é um coroa, um velho, de deixar os velhos hábitos e ter um estilo de vida melhor. Por quê? Ele acostumou tanto que é só a ideia de pensar de fazer diferente daquilo que ele está acostumado já é meio que ofensivo para ele e o corpo já começa a rejeitar. Então, você tem que fazer esforços ativos durante o dia todo para começar a desenvolver a autodisciplina. Eu não gosto de arrumar a cama, arruma a cama mesmo sem gostar. Poxa, eu não gosto de cozinhar, vai cozinha ali seu prato. Não gosto de colocar minha própria comida, minha mãe coloca, você tem que colocar. Porque você tem que fazer esforços ativos, sair da preguiça, literalmente. E aí você vai começar a ter domínio sobre o seu corpo. Agora, se você deixa aquilo se virar uma bola de neve, daqui a pouco você tá deixando seu corpo dominar e você só faz aquilo que sua carne tem vontade, e não aquilo que você precisa fazer. E todos nós sabemos que para vencer na vida a gente muitas vezes tem que fazer muitas coisas que a gente não quer. Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, deixa seu like, a gente tá crescendo aqui no YouTube e o like ajuda o vídeo a chegar a novas pessoas. Compartilha com seu amigo que tá preguiçoso e o mais importante de tudo, se inscreva no canal e faça parte aqui da comunidade, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Renan Batista, é um prazer estar aqui. Saia da zona de conforto, faça esforços ativos que você vai conseguir dominar o jogo aí. Até a próxima.